Ok, pessoal, acho que já estamos aqui ao vivo. Vamos esperar aí o pessoal aparecendo online, esperar mais alguns segundinhos para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Ok, já temos aqui o primeiro boa noite, acho que dá para a gente começar aqui. Então, pessoal, novamente aí agradeço a presença de todos vocês nesse nosso webinar, promovido aqui pela Ciacom, que é uma empresa especializada em ajudar produtores e armazéns gerais a obterem lucro, reduzir quebras de safra e quebra técnica. Então, hoje a gente trouxe para poder bater o nosso último papo aí desse final de ano, nosso último webinar de dezembro, para fechar com chave de ouro. Justamente aí, Ronaldo Fernandes, né, um dos sócios proprietários e analista de mercado da Royal Rural, e onde nós vamos falar justamente sobre esse tema que está diretamente aí na tela de vocês, tá? Que é justamente falar sobre perspectiva para mercado de grãos no que tange milho, soja e dólar. E, obviamente, o dólar influenciando diretamente aí nesses preços, tá? Já adiantando, a gente vai ter uma série de gráficos aqui, de informações que vocês vão poder usufruir e ter noção do que está ocorrendo no mercado, e justamente para vocês tomarem as melhores decisões no que tange aí para o próximo ano, que dessa safra que já está em muitos locais já extremamente avançado o plantio, ou finalizado já, e justamente como é que vocês, para ajudá-los a posicionar nesse processo de tomada de decisão no que tange comercialização de grãos, tá? Então, novamente, agradeço a presença de todos, e Ronaldo, muito obrigado aí pela presença e disponibilidade de estar batendo esse papo conosco, você e todo o pessoal da Royal Rural. Então, dá as boas-vindas para o nosso pessoal e se apresente aí, por favor. Bom, primeiro, obrigado, João. Obrigado à turma da Ciacom. Eu sou parceiro da Ciacom já faz muito tempo que a gente está lucrando junto, vou categorizar dessa forma. Eu espero que o nosso bate-papo de hoje seja, no mínimo, um bate-papo que traga esclarecimento de algumas coisas para o pessoal que está acompanhando a gente. Então, eu espero, acima de tudo, que seja participativo, não seja um monólogo. A gente tem muita informação para tratar e que traga auxílio nas decisões que o pessoal tem que tomar. Mais uma vez, obrigado, para mim é uma honra, eu fico muito honrado e muito feliz de estar com um parceiro de longas datas. Obrigado demais, João. Isso aí, nós que agradecemos e pela prontidão e pela informação que será extremamente útil e rica aqui, tá? Nós já estamos aí com 44 subindo para 55 aqui dentro da sala, Arnaldo. Aí fica à vontade para você trazer as informações, que hoje eu estou, como se diz, eu fico mais olhando porque o conteúdo é extremamente rico. Vamos lá. Bom, João, antes de você desaparecer, que eu imagino que você deve dar uma sumida, quanto tempo que a gente tem? Geralmente, Ronaldo, a gente costuma trabalhar com 1 hora de webinar, mas aí às vezes estende um pouquinho, depende das perguntas que o pessoal for fazendo também em relação ou algum tópico que eles acharem interessante, eles podem ir falando, e com o chat aqui a gente vai acompanhando e em algum momento eu posso te interromper para sanar alguma dúvida aqui da nossa audiência. Então, e não cai a plataforma? Não. Continuar? Pode continuar, tá, sim. Na verdade, tem bastante tempo para a gente poder bater o papo aí, já estamos com 48 pessoas aí, então podemos dar sequência aí. Então vamos lá. Pessoal, vocês vão ver eu estar migrando o olho muito. Eu vou olhar para vocês e vou olhar para baixo, vou olhar para vocês, vou olhar para baixo. Eu estou com duas imagens aqui. Então, se eu estiver olhando para baixo, eu continuo conversando com vocês. Então vamos tocar? Bora, pode seguir aí. Vamos lá. Então bora lá. Eu vou pedir para vocês serem o tempo todo participativos. Sempre que surgir alguma dúvida, sempre que surgir algum comentário que queira agregar, por favor, não se acanhem, por favor, não se privem. Falem comigo aqui, falem com o João, para a gente fazer um bate-papo mesmo, fazer um jogo de interação, porque assim a gente ganha mais. Eu vou começar aqui apresentando para vocês, tem muito número. Então, por isso que eu estou até pedindo essa interação, porque tem muito número. E os números podem dar interpretação diferente, pode dar margem para dúvida.
Então, vamos conversando, tá? Eu vou começar aqui com o cenário da soja, a gente vai migrar soja, milho e dólar. Eu vou tentar ser o mais breve possível, porque é um conteúdo que a gente pode ficar aqui dias, Exatamente. semanas, batendo papo. Então, vou tentar resumir o máximo que eu puder em 1 hora. Então, se eu estiver falando muito rápido alguma coisa, se surgir alguma dúvida de alguma coisa, por favor, falem com a gente. Perfeito. E, pessoal, até colocando aqui, só colocando, o pessoal está colocando aqui das cidades, inclusive, do estado. É bom vocês colocarem, tá? Tem gente do Mato Grosso, gente do Paraná, gente de Goiás, gente de São Paulo. Então, podem ir colocando aí, viu, pessoal? Até para a gente se situar de onde nós estamos conversando com vocês, beleza? Pode seguir. Perfeito. Bom, o cenário do milho, o cenário da soja, ele tem muitas peculiaridades, muitas nuances que são individuais de cada um. Eu estou muito acostumado a falar com nichos de mercados diferentes. Então, a gente faz mentoria para a faculdade, a gente presta curso para quem está começando a comercialização e a gente faz consultoria para quem já está no mercado há muitos anos. Eu estou dizendo isso porque a gente fala com pessoas que já têm a base de conteúdo, a gente fala para pessoas que estão começando a entender como é que funciona esse mercado. Então, eu não sei se eu estou falando com gente que está... Eu imagino que aqui nessa sala deve ter todas os níveis, gente que está começando, gente que está... Então, eu vou tentar ser o máximo didático possível. Para você que já tem um curso técnico, que já tem uma didática técnica, um pouco de paciência se eu tiver didático demais, e para você que está começando, se eu tiver técnico demais, por favor, interaja. Eu vou começar aqui a falar da soja, a gente vai para o milho e depois a gente finaliza com o dólar. Perfeito. Não importa qual o seu segmento, se você está vendendo iPhone, se você está vendendo mesa, o que vai precificar a sua operação é o quadro de oferta e demanda. Existe uma série de coisas que a gente coloca como influenciadores da precificação. Existe, em alguns segmentos, existe a manipulação, existem as teorias das conspirações. Tudo é solapado pelo quadro de oferta e demanda. A oferta e demanda ela é soberana a qualquer coisa. O que a gente tenta fazer aqui? Antecipar alguns movimentos. Então, a oferta e demanda ela vai mandar, mas a oferta e demanda ela é variável. Então, tem algum momento que a oferta é maior, tem algum momento que a demanda é maior, e é o que a gente tenta fazer, tenta prever esse mercado. Mas no fechamento é o que vai mandar para a precificação. A gente tem uma vantagem que esse webinar está fechando o ano. Então, a gente está fechando o ano agrícola. Então, a gente consegue ter uma visão de como é que vai ser o cenário de 2022 por causa do quadro de oferta e demanda. O ano comercial ele é de janeiro a dezembro. E o ano agrícola, soja e milho, ele é de fevereiro a janeiro. Então, ele começa no primeiro dia de fevereiro e ele vai até o próximo ano em janeiro. Então, ele vai até o último dia de janeiro. Aqui, eu já quero começar a falar. Vocês estão vendo o mouse aí? Não, né? Não, o mouse não aparece, né? Não aparece, não. Tá, eu vou indicar a vocês então. Vamos olhar ali na coluna de 2021. A gente está prevendo, é uma previsão que a gente vai fechar o ano da soja com 5,8 milhões de toneladas de soja. Não é um estoque de passagem grande e não é um estoque de passagem pequeno. É um estoque de passagem dentro, um pouco abaixo da média. Mas é um estoque de passagem que dá conforto para a gente ter bons preços da soja ainda. O que a gente precisa fechar? O número que mais importa para a soja são os números das exportações. A gente pega ali óleo, farelo, dentro do consumo interno, dentro do processamento. O óleo consome 20% da soja interna e o farelo consome 70% do que é processado na soja interna. E o grande volume da soja vão para a exportação, para as exportações. Por isso que o mercado da soja ele pode não ser tão complexo como o mercado do milho, porque o mercado do milho ele tem um consumo interno muito grande. Já o mercado da soja, a maior parte do consumo é para exportação, e quem usa a soja aqui no mercado interno também são as exportadoras. Então, por exemplo, eu vou citar um nome aqui, eu não sei se tem alguém aqui da companhia, eu não vou falar mal, mas a Cargill, por exemplo, a Cargill ela exporta e ela processa aqui no mercado interno. Então, por isso que o mercado da soja ele não é tão complexo se você for falar de cenário brasileiro. Por isso que quando a gente fala de soja, a gente pega mais o cenário internacional.
Para fazer preço da soja, a gente tem 3 pilares: a tela de Chicago, o dólar e o prêmio. Então, eu quero saber como é que está o preço da soja. Para você saber o preço da soja, é uma equação: preço de Chicago, preço do dólar e o prêmio. Você faz a conversão, você chega na paridade de exportação e em 90% dos momentos, esse vai ser o preço que o mercado vai pagar. Então, você quer saber se eu estou competitivo, qual que é o melhor momento para eu vender a minha soja, qual que é o melhor momento para eu comprar a minha soja? Acompanhe a oscilação desses dados históricos: Chicago, dólar e prêmio. É isso que vai fazer o preço da soja. É exatamente isso. E dentro aqui as nossas previsões, porque o ano agrícola não fechou ainda, ele fecha só em janeiro de 2022, a gente está estimando que vai chegar no final do ano com 5 milhões de toneladas, 5,8, quase 6 milhões de toneladas. E para a gente entrar em 2022, a gente entra com o que sobrou do ano passado, uma super safra de soja. Já vou falar o que você quer saber aqui: o preço da soja vai subir ou o preço da soja vai cair? É essa a grande pergunta do milhão. Eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de bons preços agora, mas a máxima do mercado: oferta e demanda é soberano. Quadro de oferta e demanda é soberano. A Apple agora está com problema de chip e vai fazer 10 milhões de iPhone a menos. Se ela vai fazer 10 milhões de iPhone a menos, o preço do iPhone vai subir, porque a oferta foi ameaçada, a demanda está maior do que a oferta. É soberano. Aqui a gente está no momento em que temos uma super oferta de soja. Os Estados Unidos acabou de colher 120 milhões de toneladas, finalizou a colheita, e o Brasil está prestes a colher a maior safra de soja da história do planeta. A gente vai colher cerca de 143 milhões de toneladas. Mais que a gente não vai colher 143, teve uma quebra, nós vamos colher 140. Quebrou a safra de soja, mesmo com a quebra de 3 milhões de toneladas. A gente vai colher a maior safra de soja do planeta. Brasil é número 1 em soja em produção, Brasil é número 1 em soja de exportação. A oferta está muito boa. Então, a gente acabou de colher a temporada dos Estados Unidos, ela fecha em setembro. A gente acabou de chegar em novembro, colheu 120 milhões de toneladas de soja lá na safra americana. E a gente vai colher 143 milhões de soja na safra brasileira. A safra sul-americana, a Argentina vai demandar muita soja, Paraguai vai demandar muita soja. Então, é óbvio que a gente tem um cenário para preço baixo. Não tem como fugir disso. É muito claro. Então, Ronaldo, mas agora a soja sofreu uma alta. A Chicago estourou, o prêmio subiu um pouquinho. Isso é oportunidade, pessoal. Vão existir oportunidades para vender. Então, se você é produtor, se você está com soja guardada, a nossa sugestão é que aproveite as 2 primeiras semanas antes de dezembro. A nossa expectativa é que a partir da segunda semana de dezembro em diante, os preços da soja podem sofrer baixa. Eu apostaria meu dinheiro nisso. Agora, o mercado é muito dinâmico. O mercado, a cada fator novo, a cada novidade, o mercado muda. O mercado responde muito sensível. Então, a gente está tendo a Omicron. Vou falar para vocês, eu não posso ficar muito tempo aqui na soja, porque a gente tem muito assunto para debater. Mas os principais correlacionados da soja, quem puxa a soja? Trigo e petróleo. Se o trigo cai, está chovendo muito na Austrália. Há-se uma expectativa de muita oferta de trigo. Trigo tem 2 tipos. Tem vários tipos, mas basicamente são 2 tipos. Um dos tipos é para alimentação animal, para ração, que é o que compete com a soja. E há-se uma expectativa de que vai haver também uma super oferta de trigo, que é mais barato usar o trigo do que usar a soja para alguma formulação. Então, se o preço do trigo cai, vai cair o preço da soja. E aí há-se uma expectativa de uma super oferta de trigo, há-se uma expectativa de que o petróleo possa perder os preços, porque há uma movimentação política global para baixar o preço do petróleo. Então, se cai petróleo, se cai trigo, cai o preço da soja. Quando cai petróleo, em algum momento, pode até subir o preço da soja, porque quando o petróleo cai, o frete marítimo cai também. Se cai o preço do frete, dá maior competitividade. Bom, eu acho que o quadro de oferta e demanda está bem colocado, vocês viram os números aí.
Tem alguma colocação a respeito do quadro de oferta? Alguma dúvida para a gente ir avançando? Não, acho Se que não tiver... aqui o pessoal não colocou nada a respeito disso, mas aí pegando em relação fica claro que o recado vai ser de super oferta, então há uma tendência um pouco mais baixista do ponto de vista, mantendo esse cenário que você apresentou aí, né? A gente acredita que não vai haver uma demanda reduzida. Sim. Há também, para uma super oferta, a gente precisa de uma super demanda. Há uma demanda aquecida, mas por mais que a oferta e a demanda possam estourar, o que vai valer para a precificação é essa variação. Quanto que a oferta está diferente da demanda. Então também vai ter uma super demanda. Mas a gente acredita que agora, nesse momento, até a segunda semana de dezembro, são bons momentos para venda e depois o preço cai. A gente vai ter soja entrando no finalzinho de dezembro, a gente vai ter um volume de soja para janeiro. Daí para frente o cenário muda, porque depois que colheu a soja, depois que cumpriram-se os contratos, depois que está armazenado, passou aquele período de necessidade de caixa, aí os preços da soja vão voltar a subir. Mas a gente não acredita que o preço da soja também venha a menos de 150, não. Então a gente saiu de soja de R$60, de R$70, de R$80 e veio para 150. Vai ficar acima disso tranquilamente. Poxa, eu já gastei muito tempo aqui com a soja. Eu vou passar mais rápido, então, porque o milho e o dólar são assuntos bem interessantes também. Bom, pessoal, eu só queria fazer uma retrospectiva aqui. Quando o USDA, que é o Ministério de Agricultura lá dos Estados Unidos, solta alguma informação, a Bolsa sente isso na veia. A gente começou falando, se você for pegar aí no gráfico, onde está aí o primeiro vencimento, maio, a gente começou, o USDA começou dizendo assim, olha, mercado, lá nos Estados Unidos, lá na produção americana, só para contextualizar, eu falei para vocês o seguinte, preço da soja, Chicago, dólar e prêmio. Esses são as variantes, e isso que faz o preço da soja, é exatamente isso, Chicago, dólar e prêmio. Chicago, antes dela precificar a soja global, ela precifica a soja americana. Então, se lá nos Estados Unidos der algum pau, Chicago vai subir. Se lá nos Estados Unidos tiver uma super oferta, Chicago vai cair. Então, antes da tela de Chicago precificar a soja global, ela precifica a soja americana. E lá em maio, o USDA falou o seguinte, olha, mundo, os Estados Unidos vai ter só 3 milhões de toneladas de soja. 3,8 milhões de toneladas de soja. É o menor estoque de passagem da história. Não tem soja nos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai ficar sem soja. 4 milhões de toneladas. Só que de maio até novembro, eles vieram corrigindo esses números. Saiu de 3 para 9,2. Saiu de 3, eles subiram 5 milhões de toneladas. Então, isso justificou essas oscilações que a gente teve na Bolsa. A Bolsa ela foi para um pico, depois ela caiu bastante e agora ela está tentando achar um equilíbrio com esses 9 milhões de toneladas, porque já colheu, já passou pelo período. Eu acredito, a gente acredita aqui, para quem está apostando em Chicago, chegou a 12 cents por bushel, compra. Beirou a 13, vende. Ela vai ficar entre 12, ela vai ficar entre 13. É esse gap aí. E os clientes nossos, a gente tem acompanhado, estão realizando bons lucros, está colocando dinheiro no bolso, porque teve até cliente nosso, chegou a soja, ela foi lá 11,80, 11,70, Ronaldo, ela está baixando os 12. Falei, pode comprar. Está baixando os 12, vai lá e compra. Compraram e ela voltou e realizaram bons negócios. Então, isso aqui justificou um pouco esse movimento da soja. Pessoal, eu estou falando um pouco rápido, João, porque eu já estou vendo que a gente já ocupou bastante do tempo e não chegou na metade dos assuntos. Eu vou só deixar claro um ponto. Essas questões que eu estou colocando são questões básicas. Não são questões, eu não estou falando de esmagamento, mas são questões do dia a dia. É o que efetivamente influencia na precificação. E aí depois, para aprofundar nesses assuntos, a gente faz um bate-papo durante outros dias, marca uma ligação aí e a gente continua essa conversa. Aqui eu trouxe para vocês darem uma acompanhada nos prêmios, porque eu falei Chicago, dólar e prêmio. O prêmio ele chegou a subir de R$200
e agora, e depois ele caiu, e agora, aqui no finalzinho da semana, ele ensaiou uma alta. Então é importante você também estar acompanhando. Depois a gente passa o detalhe desses dados para vocês. Tá. Para falar, eu não sei se o próximo número tá. Para falar das exportações, é uma projeção daqui da Royal Rural. Nós temos um acumulado, nós já exportamos 83,3 milhões de toneladas. Esse é o nosso acumulado oficial dos dados da Secretaria de Exportação. O nosso ano dourado foi em 2018, onde nós exportamos 83,7 milhões de toneladas. 2018 foi o nosso ano dourado, onde o Brasil bateu recorde da exportação de soja. E não é só um recorde brasileiro, não. Os Estados Unidos, quando ele exportou o seu maior volume de soja, ele exportou 61 milhões de toneladas. Então, nós batemos o recorde dos recordes e agora, em 2021... outro recorde. A gente está caminhando para outro recorde, para bater o super recorde. Chegou em novembro, fevereiro a novembro, lá em cima, vocês podem dar uma olhada lá no acumulado lá em cima, a gente já exportou 83,3. A nossa projeção é que a gente vai fechar o ano agrícola com 86,7. Então, nós vamos seguramente bater o recorde dos recordes aí e fechar um ano acima de 86 milhões de toneladas. Eu estou até especulando da gente talvez bater os 87, mas um número mais pé no chão, 86,7. E aqui, para finalizar a parte da soja, a gente tem uma projeção. Outubro foi baixista, novembro até a primeira semana foi baixista, a segunda semana de novembro a gente sentiu uma melhora nos preços da soja e eu estou apostando em um dezembro mais baixista para os preços da soja também, porque a gente já vai estar muito perto de entrar a nossa colheita aqui. Pontos de atenção, a gente teve o Laninha, que já superou, foi uma boa produção para a soja, o piso da tela nos 12, que eu tinha falado, o dólar é um ponto de precificação e o petróleo é um correlacionado que, por mais que ele pode baixar o preço da soja na tela, mas ele também baixa o preço do frete marítimo e deixa uma competição mais acirrada. Tá, João, só até aproveitando aqui, o pessoal perguntou aqui, não sei se encaixa nessa questão da produção, mas o Benedito pergunta aqui como é que está a previsão de produção na China. Lembrando que a China também é um grande produtor. A China é um grande produtor de soja, a China é o nosso principal parceiro comercial. Uhum. A balança comercial Brasil e China só um rápido comentário. Não sei se vocês vão lembrar da Trade War. A Trade War foi quando o Trump e a China começaram a guerrear. Sim. Porque o que foi o motivo que deu embasamento para essa Trade War? Os Estados Unidos compram muito da China e a China não compra nada dos Estados Unidos. E o Brasil é um dos poucos países que a China compra mais do que vende. Não sei se vocês vão lembrar, quando você era criança, tudo que você virava atrás estava escrito assim, Made in China. Made in China. Lá na China, se ela virar a comida dela, está escrito Made in Brasil. Então, é o contrário. Todo mundo compra tudo da China. Mas aqui no Brasil, é a China que compra do Brasil. Então, a China compra a nossa soja, a China compra a nossa carne, a China faz uma troca de plataformas de petróleo com o Brasil. Então, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Eu brigo muito porque a minha formação é economista. Eu sou economista. Aparece lá no jornal, não vou falar o nome, não vou falar emissora de TV, não. Mas aparece alguns jornais assim, os principais parceiros comerciais do Brasil. Fulano, Beltrano e Ciclano. Esse é o principal parceiro comercial. Por quê? Porque o Brasil exporta muito para ele. Um cara que compra muito da gente é um bom parceiro comercial. Mas quando você pega lá para ver, a gente está comprando muito mais do cara. Os Estados Unidos, a Alemanha, ficou em saldo negativo. A gente comprou mais deles do que eles compraram da gente. Então, quem que é o principal parceiro comercial do Brasil? Aquele cara que compra muito da gente mais do que o que a gente compra dele. Quando você pega importação e exportação daquele país, a exportação nossa está maior. Então, a China, esse ano, bateu todos os recordes por causa do volume da soja, por causa do preço da soja, por causa da soja em si. Então, a pergunta dele foi como é que está a questão da demanda chinesa, né? Na verdade, é a previsão de produção deles também, né? Como é que se teve provavelmente está perguntando se teve alguma coisa em termos da produção, porque a gente sabe que ele é deficitário muito no consumo, mas eles têm uma produção também que não é
em termos de ranking, não me recordo em qual posição está a China em produção também. A produção da China é uma produção significativa. Toda vez que a gente fala em números da China, se levanta uma questão. Né? É uma questão, porque assim, como é que a gente acompanha os dados da China? A gente acompanha os dados da China pelo SDA, que tem lá as suas bases lá. Houve um aumento da perspectiva da produção chinesa. Eu vou pegar o dado aqui, o número, para eu não falar nada de achismo, mas houve um aumento da produção chinesa, uma expectativa da produção chinesa. Há-se estimado de que a China produza agora, deixa eu pegar em óleo, soyabin, óleo sede. A China ela deve produzir no próximo ano agora, no próximo período, cerca de... o Brasil vai produzir 144, os Estados Unidos 120, depois vem a Argentina com 49 e a China com 19 milhões de toneladas de produção. Essa é a perspectiva que o SDA fez para a China. Então, eu vou repetir porque são dados interessantes. A perspectiva do SDA para essa produção agora, dessa temporada 2022, é que o Brasil produza 144, os Estados Unidos 120, a Argentina 49. Esses são os top 3. Brasil, Estados Unidos e Argentina. E depois a China com 19 milhões de toneladas. A China ela precisa de soja. Sim. O que é o problema da China? Não é nem a produção. O Brasil atrasou a entrega de soja porque houve excesso de chuva lá na colheita. Não sei se vocês vão lembrar. Houve um problema de qualidade, porque a soja ardeu. Houve um problema de atraso de entrega nos portos. Se você for pegar os números de exportação da soja, janeiro foi uma catástrofe. A China ela precisou reduzir o seu processamento, porque o Brasil não entregava a soja. Depois veio os furacões nos Estados Unidos. Furacão Aida, furacão Nicholas, e prejudicou o movimento dos portos. Então, os Estados Unidos também, no momento, não conseguiu entregar o volume que ele precisava para a China. Depois veio a crise energética na China. A China tem a base de energia dela no carvão. E aí houve uma crise no carvão e depois veio a conferência da ONU, a conferência 26 agora. A China ela tem uma meta de climática para cumprir e ela viu que com carvão ela não ia cumprir essa meta. Então ela fez uma mudança energética do carvão para energias sustentáveis. A energia passou a ficar muito cara. Então o que as indústrias fizeram? Reduziram mais o processamento. Então a China ela sofreu uma redução no seu processamento por causa de problemas dos fornecedores e por causa de problema local. Há uma previsão de que a China ela precisa voltar para o seu processamento cheio. Então houve uma redução, ela não vai só voltar para o que ela era antes, ela vai voltar com um aumento, ela vai voltar com crescimento. Então há-se um aumento na produção da China, mas ele não se equipara ao aumento da necessidade de consumo da China. Então a China vai continuar no radar, vai continuar como a nossa principal compradora de soja. O processamento da China tende a se aumentar porque ela precisa corrigir problemas que ela passou dentro desse ano. Perfeito. Okay? Não, bacana. E só reforçando aqui, pessoal, os 3 pilares lá da composição do preço da soja, né, Ronaldo? Então justamente Chicago, prêmio e dólar, tá? Eu vi só uma pergunta aqui, João. Eu vou aproveitar para fazer um jabazinho. Alguém falou assim: boa noite. Qual site posso conferir Chicago? Isso. Você confere com a Royal Rural. Vai lá no Instagram nosso e fala: eu quero os preços de Chicago. E aí eu vou te dar as dicas de como ter essa precificação. Royal Rural lá no Instagram, você pega todos os preços. Isso, perfeito. Online. Exato. Tá aí mais uma questão bem próxima, dá para poder acompanhar. Tá? A questão do prêmio, até o pessoal perguntou também o que compõe o prêmio. Rapidamente, se você puder, porque isso acaba sendo, às vezes, para alguns já é bem conhecido, mas para... Tá, eu vou falar de prêmio de uma forma muito genérica, porque prêmio é um cálculo, prêmio é uma equação. Se você sentar com um cara que faz a composição do prêmio, suga, porque é um cara que, primeiro, ele é maluco, porque é muita conta, é muita matemática. Mas dá para você chegar nessa equação do prêmio. Se você é produtor, se você é consumidor, não queira fazer a equação do prêmio, porque não vai fazer diferença para você. Porque, independente se você souber fazer a conta do prêmio, não dá para você prever. Não dá para você fazer um movimento, um modelo e falar: o prêmio vai chegar a tanto. O que é o prêmio, basicamente? O prêmio ele serve para corrigir a diferença do preço da tela para a diferença do preço físico.
Então eu tenho uma soja, mas eu vendo a minha soja a 80. Aí existe o basis. Pelo basis, o meu preço da soja na tela está dizendo que a soja deveria ser a 90. Então o prêmio ele vem para corrigir essa diferença. Uma outra forma de dizer o que é o prêmio é o que o comprador está disposto a pagar. Então, eu sou lá do Irã, eu sou lá do Egito, eu quero comprar a soja brasileira. O preço da soja na tela está dizendo que ela custa 140, mas eu posso pagar mais, eu posso pagar 150. Esses 10 é o prêmio. Não, o preço da soja na tela é 150, mas eu só posso pagar 140. Eu vou lá e vou dizer, o meu prêmio hoje está negativo. Tá. Eu vou tirar R$10 da sua diferença. Em algum momento ali na trade war entre Estados Unidos e China, prêmio aqui acabou sendo impactado positivamente? O tempo, normalmente, eu até falo para o pessoal assim, torça para prêmio negativo. Porque quando o prêmio está negativo, quer dizer que o preço está muito alto. Então, quando o preço está muito alto, o prêmio vem a negativo. Impactou bastante, mas esse ano foi um ano totalmente atípico, a gente teve prêmio de 200 centos por bushel, prêmios muito altos, porque a tela apanhou. Ah, por que a tela está apanhando? É o milho americano, não tem nada a ver com... Desculpa, é a soja americana, não tem nada a ver com a soja brasileira. Então, a gente vai ter que pôr um prêmio para a soja do Brasil, senão a gente não vai conseguir comprar a soja lá no Brasil. Mas os prêmio é tela também, viu, gente? Prêmio oscila o tempo todo. Então, com a gente aqui, você também pega prêmio diário. Não dá para falar assim, o prêmio eu peguei o prêmio semana passada. Não, o prêmio muda todo dia. Perfeito. Beleza, podemos seguir aí. Acho que está conseguindo responder algumas aqui, questões. Bom, vamos lá. Eu vou entrar agora, eu não sei, eu vi alguma coisa a respeito disso aqui, eu passei rápido no chat. Problema dos fertilizantes. O problema dos fertilizantes, ele impacta todos os setores. Milho, um pouco mais, porque milho usa mais nitrogenado do que a soja. Se tiver algum produtor rural aí, pode até dar aula para a gente a respeito disso aí. Problema dos fertilizantes. Vai passar agora? Depende. Depende de qual setor, de qual segmento você está falando. Potássio não vai passar tão cedo. Os preços do potássio vão continuar altos durante 2022 quase todo. O que é o problema do potássio? Esse cara que você está vendo na primeira foto aí, Alexander Lukashenko, ele é conhecido como o último ditador da Europa. Tinha um avião, salvo engano, estava indo para a Lituânia, e tinha um repórter dentro desse avião que criticava esse cara. Ele mandou sequestrar esse avião, literalmente. Falou, tem uma bomba dentro do avião, para o avião. Pousou o avião lá no país dele, eu não lembro qual, na Bielorrússia, não lembro qual cidade que parou o avião. Desceu o avião, pegou o repórter que estava lá dentro e prendeu esse repórter porque era um crítico dele. O que aconteceu depois desse feito? Veio Canadá, Reino Unido, Estados Unidos e falou, nós vamos taxar você. Nós vamos fazer com que você sinta no bolso que você não pode sequestrar os caras. Você não pode ser ditador, que no mundo não cabe mais uma ditadura. Então a gente vai taxar, a gente vai cortar a relação comercial com você. O que você vende mais aí? O que eu vendo mais é potássio. Então, a partir de hoje, o seu potássio está taxado. Então, a partir de hoje, o seu potássio vai ficar caro para o mundo. Porque taxaram. Então, é um problema geopolítico. Não é um problema de oferta e demanda. É um problema político. Que vai afetar o custo. Isso. Diretamente. Então, qual que é a base da sua economia? A exportação de potássio. Então, você vai sofrer no bolso. Esse problema vai demorar para ser solucionado. Você não tira um ditador da noite para o dia. O cara vai resistir no poder, vai ter as estratégias dele, é um jogo de xadrez. Então vai demorar a ser resolvido. O outro problema dos fertilizantes, nitrogenado. Esse problema, eu acho que ele tem data de validade para ser resolvido. O problema é que quando ele for ser resolvido, já passou o nosso prazo de fechar o custo para a produção. Problema do nitrogenado. A base da matéria-prima do nitrogenado é o gás natural. Lá na Europa, se você corta o gás natural, as pessoas morrem de frio. Então, há um consumo muito alto de gás natural no inverno. E o inverno, pico do inverno. Janeiro, fevereiro, em março começa a cair. Para você ter uma ideia, se você não aquecer o duto de água lá na Europa, a água congela no inverno. Então, se você não tiver gás natural para esquentar as pessoas, elas vão morrer de frio. O que aconteceu? O Putin, esse cara da segunda foto, falou o seguinte, olha, Europa, se você precisar de gás natural, pede para mim que eu vou te dar. Tudo bem, Putin, a gente tem um contrato. Você vai honrar o seu contrato?
Não, eu vou honrar o meu contrato, mas se você precisar além do meu contrato, eu te dou mais. Então tá bom. Chegou o problema da crise do gás natural, a Europa falou, Putin, manda mais? O Putin falou, Nina, não. Na hora de mandar, o cara não enviou. Estourou o preço dos nitrogenados, que é o grande problema. O grande problema é que o custo do plantio de milho está muito caro no Brasil, está muito caro nos Estados Unidos. Produtor americano, gente, não é plantador de soja igual no Brasil, não. No Brasil, a gente é plantador de soja. Lá nos Estados Unidos, aliás, qualquer lugar do mundo se planta milho. É só no Brasil que gosta de plantar soja. Então, há-se um risco, por causa do preço do nitrogenado, do pessoal migrar para a soja. Porque o custo da produção de soja em relação ao custo da produção de milho fica mais atrativo. E o outro problema dos defensivos. Mais de 70% do que é fertilizante a gente importa. A China viu todo esse cenário e falou, pode faltar para mim, eu não vou exportar mais. Reduziu o quadro de exportação da China. Então, como a China reduziu, vem muito da China, houve esse estresse no preço. Defensivo é químico. Químico é petróleo. Petróleo, $80 o barril, é caro. Enquanto o preço do petróleo estiver caro, preço do defensível vai estar caro. Enquanto a China disser, vou segurar porque eu não vou deixar faltar aqui, vai ficar caro. Enquanto for inverno na Europa, nitrogenado vai ficar caro. Enquanto Alexander Lukashenko estiver lá na Bielorrússia, vai continuar potássio vai continuar caro. Outro ponto de atenção, ninguém está lembrando disso. Lembra do convênio 100? Existia lá o convênio 100, venceu no ano passado, aliás, venceu nesse ano, né? O governo renova ou não renova o convênio 100? O que o convênio 100 fala? Venda de soja, venda de milho entre produtores é zero ICMS. É zero. Aí caiu o convênio 100, começou a tributar. Peraí, governo. Eu preciso vender para confinamento. Eu sou produtor rural, confinamento é cliente meu. Aí começou a tributar a venda de produtor rural para confinamento. Aí o governo foi lá e falou, não, esquece, não vai ter. Mas no fertilizante vai ter. A partir de janeiro, dia 1º de janeiro de 2022, todo fertilizante tem 1% a mais na sua conta, porque vai haver ICMS. Não havia, agora vai haver. 2022, todo fertilizante, 1% a mais de ICMS. 2023, 2%. 2024, 3%. 2025, 4% a mais. Então, no cenário interno, fertilizante vai ficar mais caro a partir de 1º de janeiro. É um cenário. Tiririca dizia, como é que é? Pior que tá, não fica e fica. Fica, né? Exato. Eu tô rindo de nervoso, viu? Exato. E assim, dentro desse cenário, pegando, né? Então, você tem uma oferta, no caso da soja, né? Pegando essa questão dos custos que estão impactando. Então, duas necessidades muito claras, né? Entender bem os custos, justamente até porque o preço é dado por variáveis, conforme você diz, de demanda e oferta, e a gente tem, então, uma pressão um pouco maior de oferta, os custos também tendo uma pressão um pouco maior, como que está acontecendo por conta de petróleo, por conta dessa questão geopolítica. Então, muito fundamental também, né, Ronaldo, é controlar bem os seus custos para poder tentar reduzir justamente naquilo que talvez você tenha mais controle, né? Digamos que é da porteira para dentro e nos seus custos, né? Ô João, a sua pergunta foi boa pra caramba. Eu vou, antes de falar a sua pergunta, eu vi que a gente tá com uma audiência muito boa aqui. Eu vou pedir só um outro jabazinho. Você que tá aqui com a gente, que tá tirando foto, marca a gente no Instagram lá, porque eu tô mendigando like. A gente tá começando no Instagram, então marca a Seacom, marca a Royal, tira foto aí, vai lá e marca, tô no webinar da Seacom junto com a Royal.rural. Ó, quem não fizer o seu custo na ponta do lápis esse ano, não vou falar que vai quebrar, não vou ser profeta do apocalipse, mas vai sofrer muito. A gente chegou a falar para produtores, olha, se você puder não fosfatar, se você puder abrir mão de alguma coisa, abra mão para o seu custo não ficar extremamente estressante. Teve produtor que a gente falou, faz o dobro na soja, porque o preço agora está legal, faz o dobro de cobertura na soja para você não precisar fazer lá no milho, porque o que você puder reduzir de custo é melhor. No entanto, a gente prevê uma demanda muito boa para o cenário da soja, como o cenário do milho, e vai equilibrar.
Então, não acredito que o produtor vai fechar a conta no negativo em 2022, não. Acredito que a margem pode diminuir um pouco do que foi a margem de 2021, mas ele ainda vai fechar num cenário positivo e as exportações, gente, levaram o nosso milho e levaram a nossa soja embora. Então, tem espaço para a gente ter surpresa. Eu respondi sua pergunta, João? Sim, sim. Eu falo que nessa questão porque aquilo que está nas mãos do produtor, onde ele conseguir reduzir ao máximo possível, eu estou falando de tudo que envolve a operação dele, né? Ou seja, quanto mais eu reduzo, maior eu tenho possibilidade de melhorar a minha margem, né? E num cenário onde está mais pressionado, obviamente a gestão de custo é muito importante. E nesse aspecto aí entra as soluções que a gente fornece, inclusive, para a gestão porteira para dentro, que é o nosso produto Farm, que vai ajudar justamente nessa questão de controle e redução de custos, né? Eu vou até falar o seguinte, para o produtor, se você reduz um pouquinho mais a sua margem, eu sei que já vai ficar apertado, mas reduz para você adquirir esses sistemas que te ajudam no auxílio da sua gestão, e também você que é comprador, reduz um pouquinho a sua margem, porque está um cenário crítico, tá? Está um cenário que, se você não tiver informação, se você não tiver gestão, aí daqui a um ano você pode realmente dizer assim, eu não consigo continuar nesse segmento. Sim. Então, realmente é necessário agora essas ferramentas. Colocar uma lupa, né? Beleza. Eu vou passar, eu gastei muito tempo ali na soja, vou passar um pouco mais ligeiro no milho, para a gente conseguir entrar no dólar. Milho, eu não vou passar por esses números, não. Olha ali já 2022, verão 2022 no milho. A gente precisa de 28 milhões de toneladas. Você vai entender o porquê. A gente vai chegar 2021, pessoal, nós estamos chegando 2021 com o menor estoque de passagem da história do milho. Nós estamos chegando com o menor estoque de passagem da história de milho. 1,2 milhão de toneladas. Ah, Ronaldo, fulano, consultoria tal fala tanto, a Conab fala tanto. Beleza, vamos analisar. Não é só a questão da previsão do Ronaldo, da Royal Rural. A gente começou um ano com 6 milhões de toneladas. Nós produzimos 85 milhões. Falar que a safrinha produziu menos de 60 milhões de toneladas tinha que ser uma quebra de mais de 70%. A gente quebrou 50%. Vamos falar que a gente quebrou 60%. Ainda produziu 60 milhões de toneladas na safrinha. Então, não tem como dizer que a gente não tem 85 milhões de toneladas na produção, primeira safra e segunda safra. Estou sendo otimista, gente. Se você for pegar outros números aí, eles falam que tem menos. Começamos com 6 milhões de toneladas, produzimos 85. Se a gente importar muito, porque está capengando a importação, se a gente importar muito, a gente importa 3,7. Se a gente importar muito, importa 3,7 milhões de toneladas. Consumo interno de 76, exportação de 18,6 milhões de toneladas. Já está quase que concretizada essa exportação. 18,6. É conta de padeiro, não tem muita dificuldade de entender essa equação. 1 milhão de toneladas que sobra no finalzinho de janeiro. Estoque de passagem. Entramos em fevereiro com 1,2 milhões de toneladas. Vamos falar que a safra verão vem cheia. Safra verão não vai quebrar. 28 milhões de toneladas. Importa 400. Consumo interno de 28 milhões de toneladas. Quase que não tem milho para chegar na safrinha. Compra a bolsa? Eu comprei hoje. A bolsa vai ficar só subindo? Claro que não. Ela vai em alguns momentos cair. Segura o ajuste, ou vai lá no banco e faz o NDF. Pessoal, se você olhar no quadro ali perto da vaca, são 8 milhões de toneladas só para etanol. Ah, tem fulano que está falando que está 6. Fala com as indústrias de etanol, fala com as usinas. A gente falou, está aí enumerado para você, são 17 cidades, são 17 usinas, né? Tem, por exemplo, Nova Mutum tem mais de uma usina. São 17 usinas de etanol. Só falar com as usinas, vai lá, visita as usinas, vai na UNEM, vê os dados. Se a gente errou no número de consumo de etanol, a gente errou para baixo. Não tem como o etanol usar menos de 8 milhões de toneladas. Consumo interno, tá aí, o que vai para humano, o que vai para a indústria, o que vai para etanol, o que vai para ração animal. São 76 milhões. Eu vou falar assim, até a gente pega alguns números, é quase difícil errar no quadro de oferta e demanda do milho.
Porque você consegue verificar, você consegue falar com a turma, a não ser que seja muito antipático, aí o pessoal quer mentir muito para você, mas você consegue verificar os números. 18 milhões de toneladas, a gente começou projetando no início da temporada, deixa eu ver se o próximo slide traz isso. Pronto, aqui ó, 18 milhões de toneladas. Está fechado novembro, novembro fechou com 2 milhões e 400. Se dezembro exportar 2 milhões, se janeiro exportar 2 milhões, a gente fecha com 18 milhões e meio no ano agrícola. Aí quer receber uma bomba? O line-up, não sei se você está familiarizado com o que é o line-up. O line-up são os navios os navios que estão para chegar no porto. Exatamente. O line-up de dezembro está dizendo: milho, você tem 3 milhões de toneladas de navio para chegar. A nossa projeção aqui, a gente está falando assim, se dezembro for ruim, são 2 milhões de toneladas. Se dezembro for ruim, são 2 milhões de toneladas. Agora, o line-up, que é um dado registrado, pode haver cancelamento. Mas dificilmente erra. É um dado registrado, o cara, para colocar o navio no porto, ele tem que ir lá e registrar o navio, está dizendo o seguinte: tem navio para 3 milhões de toneladas de milho. Nós vamos exportar mais milho do que se imaginava. Nós começamos dizendo assim, vai exportar 34 milhões. Depois houve uma redução, a gente de 34 já jogou para 18 porque havia uma quebra da safra. E nós mantivemos esses 18. Então, é um estoque de passagem muito apertado. Milho vai ter que subir. Esse gráfico aqui é um gráfico extremamente importante se você está no cenário de milho. O que é isso? A gente pega as praças, as principais praças do Brasil, o milho físico, o que o cara vende o milho lá, versus a B3. Então, esse gráfico preto aí é a B3. A B3 começou a subir, o milho físico ainda não subiu. Tem duas chances. Ou a B3 ela vai ter que cair para ajustar, ou o milho físico vai ter que subir. A B3 não vai cair, pessoal. A não ser que aconteça... O mercado acaba sendo justamente o antecipador do que vai acontecer no spot, né? Essa é a função da B3, antecipar o mercado do que vai acontecer no spot. E se você pegar, olha aí a linha. Se você pegar o movimento que a B3 faz, o mercado físico vem fazendo. Isso aqui é a linha do ano todo. Eu até tenho um amigo meu que fala: nossa, você arrisca demais, você fala muito que vai fazer esse movimento. Mas tem coisa que é a leitura do gráfico. Eu posso errar? Claro que eu posso errar, porque o mercado é muito sensível. Fatores novos podem acontecer. Vamos falar, a Omicron, nenhuma vacina é eficaz contra a Omicron. A Omicron vai espalhar pelo resto do mundo. Quando começou a pandemia, o petróleo veio a negativo, derrubou o preço de etanol, as usinas devolveram o milho para o mercado, derrubou o preço do milho. Então, tem chance do preço do milho cair? Claro que tem. Agora, eu estou fazendo a leitura do fundamento que nós temos. Do fundamento que nós temos, se a Omicron não atrapalhar tudo, se algum fator novo não for tão catastrófico, dentro de um cenário lógico, tá muito... aqui na Royal Rural, a gente também opera físico. O que tem de exportadora dizendo: eu quero milho para janeiro? O que tem de mercado interno, granja, indústria, dizendo: eu quero milho para janeiro? Então, dezembro, que está um mercado frio, que o comprador não está no mercado, a B3 já começou a subir, é só esperar esse comprador voltar para o mercado, que a praça do fisco vai ter que acompanhar. E informação atualizadíssima de hoje, né, Ronaldo? Inclusive. Aqui está, acho que está aqui já dois, né? Dois do... Inclusive, você mandou esse material agora, logo após as 18 mesmo para gente. Justamente você não vai falar que eu atrasei o material, João. Agora pelo contrário, na verdade é porque a gente precisava da informação extremamente quente, porque mercado é mercado, né? Inclusive o horário para fazer qualquer bate-papo, webinar, live, alguma coisa, justamente você está com o mercado fresquinho e você traz a informação na tela aí para o pessoal, justamente. Então, é exatamente isso. Esses preços, tanto do spot como da tela, é preço de hoje, é preço atual. Então a gente vê que o mercado está acompanhando este movimento. Então, essa é a nossa leitura para o milho. Eu vou passar aqui, essa conta é legal demais, mas ela demanda muito tempo, que é a conta da paridade de exportação do milho. O que é a paridade de exportação do milho? Eu sou leigo, eu não entendo nada de mercado. Eu vou dizer para você, então, uma dica. O mercado não vai cair abaixo da paridade. É o sustentador do preço do milho. Parte por aí.
E aqui a gente tem para várias praças, a gente tem os preços nos potes, depois a gente pode fazer um bate-papo mais específico. E essa é a tela que fechou hoje. A primeira imagem que você tem é o dólar, 12,4 centos por bushel, uma alta muito expressiva. Chicago beirando $6 por bushel e o milho a 91,84, esse é o milho after. O boi apanhou bastante hoje, no after ele voltou um pouquinho positivo. Essa discussão de preço de tela já é uma discussão mais demorada, então eu vou passar por ela aqui. João, poxa, eu demorei muito com a soja e com o milho, hein? Para o dólar eu queria falar mais que para a soja e para o milho. Mas quer fazer algum comentário até aqui? Não, acho que assim, o pessoal vai pegando os cenários, né? E até para fazer um refresh, talvez aí no final para a gente colocar, basicamente, mas a princípio, pelo que eu peguei do que você pôde falar, talvez me corrija, mas é justamente esse. Então, cenário pressionado por oferta no caso da soja, tá? E você tem aumento de custos, justamente por aquela questão tanto geopolítica quanto também os outros fatores, enfim, mas tem margem um pouco mais pressionada na soja, preço de milho com tendência de alta justamente por conta desse estoque de passagem extremamente baixo e necessitando, na live que vocês fizeram ontem também pela Royal Rural, ficou claro, né? Necessita do milho verão, né? Então, se ele não entrar, é algo problemático também. Então, tem essa questão do preço do milho sendo pressionado, tá? E acho que nos dois produtos acho que ficou um pouco claro e essa necessidade de ter melhor gestão, tanto de custos quanto saber negociar melhor, justamente é um papel que vocês prestam também para o mercado, justamente assessorando os produtores nessa tomada de decisão. Mas, a princípio, para mim, acho que foi esse o cenário e já podemos avançar aí para o dólar. Então tá. Essa aqui é a curva do dólar num período mais curto, eu acho que dos últimos 14 dias, inclusive com o fechamento do dólar de hoje. Nós fechamos com o dólar de 5,65, um dólar extremamente preocupante. Embora teve uma queda, acima de 5,60 é um dólar perigoso. Então, é o cenário que a gente está agora. Você vê que aqui a gente já faz dias que a gente está caminhando com o dólar acima de 5,60. Essa é a curva, é o gráfico do dólar durante o período do ano. Então, o nosso pico do dólar foi lá a 5,80, bateu e voltou. Foi lá em março, depois ele chegou a arrefecer bastante. A gente teve o primeiro trimestre, um trimestre legal, um trimestre difícil, aliás, positivo para o dólar, o real apanhando. O segundo trimestre foi um trimestre muito bom, porque o dólar caiu bastante, caiu em abril, caiu em maio, caiu em junho, depois em julho voltou, em agosto tentou ensaiar uma queda, e dali para frente veio só a tristeza. Cenário político, cenário pandêmico. Teve um monte de coisa que foi acompanhando essa alta do dólar. Problema do dólar no Brasil. Quando o dólar sobe no mundo, ele bate mais no real. O real está apanhando mais. Gente, a Turquia está à beira de quebrar. A Turquia está à beira de um colapso Antes, eu quero lançar só um desafio aqui para eu entrar nesse comentário, para dar tempo. Estou vendo que a gente tem um volume expressivo de pessoas aqui. Eu queria que vocês chutassem, acho que a maioria vai saber, que gráfico que é esse aí? Até para a gente ter uma interação, que eu pedi para não ser monólogo, mas eu fiquei falando muita coisa. Tá, tranquilo. Até aproveitando aqui, nas enquetes, a gente acabou rodando, a maioria do pessoal que está na sala é produtor rural e prestador de serviço, tá? Aqui, a maioria dizendo que não possui consultoria de mercado, está acima de 70%. Está aí justamente o papel que a Royal faz nesse processo para auxiliar. Não possuía, agora já... exato. Aí já fica o gancho aí, né, para tomar melhor a decisão embasada em números. Vocês estão vendo aí que a quantidade de números que eles apresentam é bem significativa. Isso, obviamente, você não toma decisão no escuro, né? Baseado em dado, é muito mais fácil, né? E o pessoal aqui até agora ainda não falou a respeito do gráfico no chat, pelo menos. Eu vou pedir para vocês chutarem mesmo. Chuta o que você acha que é esse número aí. Mas é preocupante, hein, pessoal? Você que está no ar, que você tinha que saber que número que é esse aí. Eu até achei que não ia ser um número difícil. Ou porque o pessoal está só ouvindo, né? E não tá com o celular na mão ou o computador na mão aí. Vou dar esse benefício da dúvida.
Mas, Já soltaram aqui no chat, não sei se você está acompanhando aí. não. O Sidney soltou inflação IPCA. Pronto. Perfeito. Matou. Então, Eu também então sabia que era aí justamente porque ela está... Aí o Cléges também falou, inflação, exatamente. perfeito. Na linha mais clarinha, a gente tem a inflação oficial. E na linha mais escura, a gente tem a prévia da inflação, que é o IPCA 15. A gente está com a inflação muito alta. Eu quero saber dólar, termômetro de dólar. Pronto, não tem muita coisa. É inflação. Enquanto a inflação estiver alta, o dólar não vai cair. Porque a inflação alta tira o poder de compra do brasileiro. Em outras palavras, desvaloriza a sua moeda. Sim. Então, a inflação alta, o real vale pouco. Gente, é absurdo, mas a meta da nossa inflação era 3%, 3 alguma coisa, com um gap de até 5%. Certamente a gente vai fechar a inflação com 2 dígitos. É culpa do governo? Não necessariamente. A gente teve uma pandemia. Todas as inflações no mundo dobraram. Você Todas tem as problema inflações. nos Estados Unidos, está apresentando problema, você tem na própria Europa também, algumas zonas apresentando, mas aí também acho que teve, aí eu dando o meu pitaco também, porque, digamos, somos 2 economistas aqui, minha formação é economia também, Ronaldo, e nós temos justamente, né, o Banco Central, apesar da pandemia, a gente sabia dessa necessidade como redução da taxa de juros básica no mundo como um todo, mas a 2% teve presidente de BC achando que nós éramos a Suíça, né? Teve. Então, assim, a minha opinião é que forçaram demais a barra também. Como eu acho que tem muito produtor rural aqui, mas certamente teve. Eu não E na atribuo. verdade, essa questão de insistir que era temporária, não, e aí o temporário agora correr atrás da curva, né? Então, Virou perene, né? exatamente, Virou aí extente. acabou complicando, né? Então, esse foi o problema de achar que essa era uma inflação transitória e não foi. A inflação crescente. A inflação saiu de janeiro de 4,5, gente. Ali em maio, ela já dobrou. Sim. Ali em maio, ela já chegou a 8. Depois, o que é o problema do Brasil em relação às inflações do mundo? A inflação dos Estados Unidos dobrou, a inflação da Europa subiu. A nossa inflação é a terceira pior do G20. Exatamente. Se você pegar o G20, a gente está atrás da Argentina, Turquia, que tem uma inflação acima de 50%, mas eu não vou comparar aquele negócio assim, eu não me balizo pelo pior. Eu tenho que me comparar com o melhor. Quem que é o melhor analista de mercado? Quem que é com esse cara que eu quero brigar? Eu não vou me comparar com a pior situação econômica. Então, a Argentina não é um bom país para o Brasil se comparar. A Argentina quase colapsou. E a gente está atrás da Argentina e da Turquia. Gente, nós estamos perdendo para a Argentina e para a Turquia em quesitos de inflação. É preocupante, é alarmante. O governo tem culpa? Tem. Tem a culpa 100%? Não, tem a pandemia, tem o petróleo, tem a energia. Choque de oferta, enfim, tem uma série de coisas aí que acabaram explodindo mesmo, e se você pega lá o line-up, por exemplo, do Porto de Los Angeles, o problema com containers no mundo como um todo, enfim, uma série de fatores, né? Eu digo, o avião nunca cai por um motivo só, né? Uma série de fatores que fazem com que uma aeronave caia. Então, acho que esse é justamente o cenário. Perfeito. É esse o ponto. Então, vou colocar um exemplo para vocês. Não tenta taxar nada, não tenta equilibrar preço de nada. Foi o que a Argentina tentou fazer e por isso que ela se deu mal do jeito que se deu mal. Preço do petróleo, preço da gasolina está caro. O governo entrou tentando, vamos baixar ICMS, vamos fazer isso. Toda vez que entrou, vamos dar auxílio caminhoneiro. Toda vez que o governo tentava interferir num problema que não era aqui dentro, ele piorava, porque o dólar subia e puxava tudo. Sim. O dólar subiu, puxou a inflação, puxou o petróleo, puxou tudo. Inclusive, não vai dar tempo da gente discutir por que o biodiesel agora vai ficar 10% e não 12% e não 14%, como era previsto na mistura do diesel. Exatamente. É uma situação inflacionária. Esse aqui vai ser difícil. Alguém quer chutar? Eu queria muito que alguém chutasse esse aqui. Esse aqui eu duvido um pouco que as pessoas acertem. Eu queria que vocês chutassem, pessoal. Eu vou dar. Aqui é o próximo assunto para eu também já encerrar essa fala. Existem 3 coisas que elas não podem existir na máxima. Uma delas é o dólar, a outra delas é a inflação, que é o que a gente acabou de falar. E a terceira coisa é essa aí. Só que se a gente for pegar o histórico dela, a gente vê que está muito longe a máxima dela, mais de 40%.
Agora, se a gente pegar nos últimos 5 anos, de 2016 para cá, o finalzinho da curva dela. Porra, Arthur, aí não. Chuta outra coisa. Chuta outra coisa para a gente falar. Não, errou. Mas assim, eu tô fazendo um pouco de teatro também, mas não estava tão. Eu vou tirar o mérito do Arthur, não estava tão difícil assim também. Tô brincando. A taxa de juros. Não podem existir essas três coisas lá em cima. Bom, se você for pegar o histórico, a nossa taxa não está alta em relação ao histórico de 96, mas a economia ela é circular, ela é transitória. O próprio PIB ela é uma medição de trimestre móvel. Então a nossa economia ela é móvel. Você não vai comparar lá com 1996. A gente está numa taxa de juros ascendente. Então a gente saiu de 3%, a gente está caminhando para 9% para fechar. Então, o Arthur acertou. É o gráfico da Selic. Então, a gente sai de uma Selic de janeiro de 2%. A gente está com a Selic outubro, novembro, 7%. A última reunião do Copom é dia 5 e dia 8 de dezembro. Se você quiser apostar, casar dinheiro, ir lá no Tesouro Direto, pode comprar a Selic, que a Selic é certeza que ela vai subir para 9,25 agora. Só que não pode existir dólar alto, inflação alta e juros altos. Se o juros está alto, é para baixar a inflação e para baixar dólar. Então, a nossa pirâmide está invertida. É preocupante. Eu não vou entrar no cenário da PEC dos precatórios, está aí um cálculo de padeiro. Eu tenho um grande medo da LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. Ela precisa fechar porque ano que vem é ano político. O governo não pode movimentar os gastos, porque ele não é por obrigação. Então, como é ano político, tem que fechar o gasto esse ano e não pode movimentar nada no ano que vem. Tá, então, só atualizando a questão da PEC, aí foi aprovada pelo Senado hoje, né, com certa folga política, certa não, realmente uma folga, e retorna para a Câmara semana que vem, eu acho, já para ser votada, né, creio. A Câmara não vai nem fazer, não tem nem tempo, logo tem recesso parlamentar aí, por isso que a reforma do imposto de renda, que também era uma reforma importante, ficou para depois, porque a PEC dos precatórios, a PEC ela tem de tudo, tá? A PEC ela tem populismo, então ela tem necessidade econômica, ela tem necessidade social, então a PEC ela é o famoso dos males o menor. Não é boa. Não é boa. Eu sou credor de precatório. Hoje não, eu já fui credor de precatório. Eu já tive caso contra o governo, que o governo perdeu, que eu fui lesionado pessoa física, não é nem pessoa jurídica. E se hoje essa PEC fosse aprovada, eu ia tomar prejuízo de mais de 10 mil reais, que para mim é muita coisa. Então, não, a PEC ela não é saudável, a PEC dos precatório é um calote, não pagar o precatório é calote do calote, sim. Não é boa, não é saudável, mas do ponto de vista econômico, do quadro geral que o Brasil está hoje, é necessário. Era o que era o que tinha na mesa, né? É o que tem para hoje. Então, olha o que eu estou falando para vocês. Eu sou um credor de precatório, eu já fui um credor de precatório, ia mexer no meu bolso, mas dentro do cenário econômico, se não aprovasse essa PEC, ia ser pior. Então, dá calote, não é um calote, assim, vai jogar para frente a dívida. Quem tem precatório para receber, vai demorar mais para receber. Agora, mas dá espaço para aquele que o governo não ia abrir mão. O governo não ia abrir mão de Auxílio Brasil. O governo não ia abrir mão de auxílio caminhoneiro. O governo é obrigado a fazer o ajuste do salário mínimo por causa da inflação. Não vai abrir mão de fundo eleitoral, que é um absurdo. Não vai abrir mão de emenda parlamentar, que é um absurdo. E tem outros gastos, tem auxílio gás, tem uma série de outras coisas que ele não ia abrir mão. Então eu tenho que tratar com a realidade pé no chão. Isso aqui o governo vai ter que fazer, então que joga os precatórios para frente, dos males o menor. O relatório Focus, não vai dar tempo para falar dele, campanha eleitoral, até o Eduardo Leite, até o Leite, que perdeu nas prévias do PSDB, alguém está falando que travou a imagem, o que foi? Não, a princípio eu acredito que não. Às vezes é a internet de alguém. É o seu gato net aí, o Adriano. Você tem que mudar. Pelo menos aqui está normal. Muda a sua operadora. É muita água para rolar no cenário político. Dólar acima de
5,50 tranquilamente, eu imagino. Acima de 5,60 eu não acredito. É um dólar extremamente difícil para se trabalhar, acima de 5,60. Ele fechou ontem 5,67, hoje está 5,65. Dólar acima de 5,60 é um dólar difícil de acreditar que ele vai se manter. Então, se eu tivesse que apostar, eu compraria dólar 5,45, 5,50 e venderia dólar acima de 5,60. Mas, vou voltar a dizer, cenário do mercado está muito sensível. O cara da Moderna foi lá e falou assim, eu acho que a vacina não é. Depois o cara da Pfizer foi lá e falou, não, a vacina é boa sim. Os caras acham as coisas e o mercado responde a isso. Então, posso errar? Claro, diante de um fator novo, mas dentro do fundamento que a gente tem agora para analisar, esse é o cenário mais lógico. Gente, eu estourei o tempo, mil perdões, João. Eu espero que eu tenha sido útil para a nossa audiência. Muito obrigado por quem participou, perguntando as coisas que mandou aqui. Desculpa ter estourado o tempo. Não, e eu espero que a gente possa ter mais bate-papos e continuar numa parceria muito saudável. Assim, nós que agradecemos aqui em nome da Seacom, e antes de até aqui, o bom de fazer o webinar é que a gente não tem o corte do Instagram que tem que ser... Ele vai lá e te derruba de qualquer forma, né? Então, aqui a gente consegue trabalhar. O pessoal até está falando que a transmissão está normal lá, tá? Acho que deve ter sido realmente algum probleminha lá na internet com o Adriano. Com o Adriano, exatamente. É o gato net do Adriano lá. Exato. Mas é isso. Então, assim, Ronaldo, acho que só para a gente tentar finalizar aqui em termos de cenário, então, eu até no meio ali da apresentação falei um pouco então é esse, né? No caso da soja, então, nós temos um cenário um pouco mais desafiador e principalmente com a possibilidade aí de margens um pouco mais apertadas, né? Eu vejo assim, cara, a gente aqui atende as duas pontas. A gente atende tanto o produtor como o comprador. Certo. Com o comprador é mais fácil uma situação, porque assim, o comprador, a gente fala para ele, olha, não preocupa se você vai comprar caro. Porque se você comprar caro, a gente faz uma posição de tela, você protege ela. E o cara que compra soja, a maioria é a trade. Então a gente faz até nós temos uma vantagem contra os outros corretores. Que quando a trade fala para mim assim, eu posso pagar 150, eu falo, eu sei que você pode mais. Eu fiz a conta. Eu sei que você pode subir um pouquinho a régua, eu sei que você tem margem. Mas o frete está apertado. Eu falo, peraí, deixa eu ligar para o meu amigo lá do transporte. Do transportador. Aí ele fala, não, Ronaldo, tá tanto. Eu falo, eu sei que você pode ir mais um pouquinho. Agora, o produtor, a maioria não está na bolsa. Deveria estar. O produtor é um especulador, é um jogo de azar, porque se ele está com a soja dele lá e ele não protege ela, ele está sujeito à especulação. Aí é ruim para a gente falar para o produtor assim, produtor, você vai perder preço no seu bem mais precioso, que é o fruto do seu trabalho. Mas a gente tenta antecipar o mercado para ele. Então, a gente está vendo um viés para a soja baixista, e não é só nós, gente. O mercado está muito claro no desenho da oferta. Sim. E a gente já está alertando faz tempo. Quando a soja ela bateu 170, a gente falou, vende o que você tem, vende, pode vender. Não, vai bater 180, vai bater 200. Ela já tinha batido 180, nós vendemos soja convencional a R$200, foi lindo. Pois é. Nós temos uma minuta, um contrato para colocar num quadro. Emoldurar, deixar assim. Para emoldurar e dizer, vendemos a R$200. Ela começou a cair, a gente dizendo, vende, bateu 170, vende, bateu 160, vende. Agora ela está beirando 150 e a gente está dizendo, vende, vende, porque ou faz uma especulação em bolsa, porque vai vir muita soja para o mercado agora. Exato. Acho que até então, como se diz, no almoço de domingo lá com meu sogro, já vou dizer para ele, acabei de vir de um webinar essa semana com um analista de mercado, especialista, falou, o momento é agora, viu? Aproveita aí essas 2 quinzenas iniciais agora de dezembro e desova essa soja que você tem aí. Ou tá se certo. Ele ficar com receio, João, você fala assim, não, vai subir. Vende o que você tem, vamos comprar a bolsa. Se você quer perder preço de mercado, arrisca na bolsa. Não perde na sua soja. Exato. Vende a sua soja e vamos comprar a bolsa. Que aí justamente entra o papel de vocês, né? Justamente a gente também faz isso. É assessorar justamente isso. Exatamente. A gente também faz isso. É fundamental, né? Assim como no mundo do investimento, várias casas de research aí estão aparecendo, tentando ajudar as pessoas que estão entrando no movimento que seja na bolsa mesmo, tá? Vocês estão aí justamente para assessorar o pessoal
para poder tomar a melhor decisão baseada em dados, né? Não no achismo. E baseado na necessidade de caixa do produtor. Agora Sim, o cara sim. fala assim, ó, eu posso segurar, eu posso esperar a colheita passar. Aí o cenário mudou. É interessante colocar uma situação que nós fizemos previsão de médio, curto e longo prazo. Eu sou altista para a soja, depois de passar a colheita. Fevereiro, março, a soja já pode começar a fazer uma ascensão. Mas o cara vai ter muito produtor que precisa entregar soja durante a colheita, precisa fazer o custeio. Né? E a maioria não tem armazém próprio, porque é outro segmento que a gente atende, né? Então ele não tem muito. Ele precisa fazer caixa e vai precisar pressionar na hora que todo mundo está fazendo. Então, a boca de jacaré, né? O preço do disponível, do spot, naquele momento ali é pressionado e, enfim, é o que eu posso. Agora, eu posso segurar, não preciso vender, não preciso de caixa? Não, aí é outro cenário, Sim, segura. A soja, tranquilamente, a gente tem uma demanda muito boa para a soja, chinesa, interna também, tem uma demanda crescente. A gente está com 48 milhões de toneladas de previsão para o processamento interno. Então, se eu posso segurar, sei lá, a partir de março, abril, aí é legal. Aí tudo bem. Mas aí as previsões vão mudando conforme a sua necessidade de venda. Perfeito. O seu período que você precisa vender, né? Tá bom, bacana. E para haste do milho, então, o cenário, só para concluir? Eu comprei milho hoje. Ou seja, cenário altista, justamente, que a gente passa com um estoque de passagem extremamente baixo e a necessidade de uma safra verão, que se tivermos alguma complicação climática, não sei, em nível de sul, que acho que está tendo algum problema, também, enfim, um cenário desafiador também. Nós pensamos que a safra do sul ela vai sofrer uma... esse ano o sul, o Brasil como um todo entregou para nós 24 milhões de toneladas de milho, 24 milhões da safra verão, porque houve quebra. Nós temos várias parcerias de meteorologistas, a gente acompanha, eu não vou falar nomes, porque às vezes tem algum que prefere um concorrente, alguma coisa assim. Eu sou o seguinte, nós somos uma consultoria de soja, milho e dólar, e eu quero gastar 120.000% da nossa energia para soja, milho e dólar. Eu não sou meteorologista. O que eu faço? Eu olho os mapas. Quais mapas? Eu olho o IMET, eu olho todos os mapas. Modelo canadense, modelo australiano, modelo japonês, modelo europeu e modelo norte-americano. Todos os mapas diziam o seguinte: Laninha, tranquilo, suave, mas o NOAA, que é o modelo americano, dizia: Laninha vai dar pau. Vai dar pau onde? Paraguai, Uruguai e Argentina. Peraí, se der pau lá, é certeza que vai dar pau no sul do Brasil. Sim. Isso é sem dúvida. Para a soja, passou... nós vamos ter uma super safra de soja, mais de 140 milhões de toneladas. Agora, para o milho no sul, nós esse ano tivemos 24 milhões de toneladas. A gente precisava do potencial máximo da verão, que seriam uns 28 milhões se não quebrasse. Então a gente até projetou, vai ter 28 milhões de toneladas, porque é o potencial que tem para entregar o verão. Só que aí veio o Laninha, veio prejudicando o Paraguai, veio prejudicando o Uruguai, veio prejudicando os vizinhos e prejudicou também. Teve um veranico no verão, no sul, já teve esse período sem chuva. Então vai haver uma redução, sim, na safra de verão. Então, menor oferta do que deveria vir. Então, a gente veio de uma quebra de 2021. A exportação veio mais do que o apetite que ela poderia levar. A gente vê um cenário altista para o milho. Aí a gente faz isso. O que pode baixar o preço do milho? A importação vir muito mais que 4 milhões de toneladas, difícil vir. Não vamos descartar o risco da pandemia. A pandemia não está solucionada. Então, se a Omicron bater demais no preço do petróleo e as usinas de etanol tiverem que devolver milho para o mercado... Hoje nós vendemos milho para a usina. O melhor pagador de milho que nós tivemos dentro da mesa hoje aqui foi a usina de etanol. Então, se a usina de etanol devolver milho para o mercado, o preço do milho pode arrefecer, sim. Eu acho difícil, mas existe essa possibilidade, a gente pode descartar ela também. Mas eu sou comprador para o milho, não havendo essa quebra da Omicron e das usinas, enfim. Bacana, perfeito. E o dólar, para finalizar, nesse preço tende a recuar, a arrefecer um pouquinho, mas não também nessa faixa abaixo de 5,50. E como em junho lá alguns alardearam, agora desceu do 5, o cenário não prevê nada disso. Infelizmente, viu, João? Infelizmente. Até porque ano eleitoral... Tudo pode. Tudo pode, né?
Tudo pode. Eu não sei nem te falar, se falar que o Lula está na frente, o que, que o dólar vai fazer. Eu não entendi ainda o que, que é a plataforma de governo de proposta do Lula. Ah, Né? se o Bolsonaro está mais claro um pouco para a gente que seria uma continuidade de algumas coisas, mas mesmo assim a gente ainda espera surpresa. O Dória, o Moro, que está aí, o próprio Leite, o Ciro Gomes, tem todos. Eu até brinco com o pessoal aqui, a gente precisa de uma terceira via. Cara, tem terceira via demais já. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Então, mas o que não falta para essa eleição é opção. Se alguém falar assim, eu não gosto nem de Bolsonaro nem de Lula, meu amigo, você tem um prato cheio. Exato. Você tem de todas as opções, você tem de napolitano, você tem de todos os sabores, salada mista, você escolher qual opção você quer. Como a gente tem uma gama de opções muito grande, muito vasta, fragmentou demais, a gente não tem uma proposta política para dizer. Porque quando estava Haddad e Bolsonaro, estava muito fácil. Olha, se o Haddad ganhar, a proposta dele é essa. Ele vai fechar X com os bancos, ele vai fechar isso, aquilo, o dólar vai subir ou vai cair. Se o Bolsonaro ganhar, ele vai fazer isso, aquilo, o posto de Ipiranga é o Paulo Guedes, ele vai fazer isso com o Mercosul, dólar vai subir ou vai cair. Agora está difícil prever. Eu vou apostar para prever dólar, índice inflacionário, não só no Brasil, no mundo todo. Os Estados Unidos vai ter que subir taxa de juros, a Europa vai ter que subir taxa de juros, o presidente Jeremy Powell, do presidente do Fed, vai ter que apertar o tapering, que é a redução dos estímulos americanos. Inflação nos Estados Unidos não é mais temporária, ele mesmo admitiu isso. Se pegar no cenário macro, nós só foi reconduzido ao cargo e já falou de primeira, né? E já soltou isso. É até engraçado, ele falou assim: para de falar que a inflação é transitória. Eu falei, mas peraí, era você que estava falando que a inflação era transitória. Né? Agora já foi reconduzido, eu posso falar. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Já estou seguro no posto, eu vou admitir. No cenário externo, é mais alta para dólar. A Turquia quebrando, o que pode acontecer no resto do mundo? A gente não sabe. Pode não acontecer nada. Turquia pode ser um zero à esquerda ali, mas pode acontecer alguma coisa. Quando você pega o gráfico das outras moedas, você vê absurdo. A Turquia faz lá em cima. Sim. Então, e a Turquia tá perto de quebrar. A Turquia também vai ter que subir. Inclusive, dica de viagem, vá para a Turquia. Eu fui para a Turquia porque era barato, porque estava uma moeda muito barata. Lindo, uma das melhores viagens que eu já fiz na minha vida. Vai agora porque a Turquia está... Bom, não sei, porque a Omicron agora vai fechar a fronteira, né? Tem esse problema. Analise isso aí, vai lá ver para onde pode ir. Então, para o dólar, tem um cenário externo que aponta para continuidade alta. Há um segredo do dólar. Vou falar para vocês aqui só para nós. Tem um segredo do dólar. Cenário de caixa de fluxo, não fluxo, reserva cambial extremamente alta. O Banco Central, se ele falar assim, vou baixar o preço do dólar, ele tem reserva para fazer. Sim. Na hora que o Banco Central fala assim, eu quero baixar o dólar, ele pode baixar. Então, a gente imagina que pode ser uma carta da manga do governo, porque as reservas cambiais estão muito altas. Exato. Bom, bacana, acho que agora a gente finaliza, então, inclusive o pessoal já colocou o site de vocês ali no chat, viu o nosso time aqui, viu, Ronaldo, deixando os contatos, os telefones, para quem estiver aqui na audiência ou quiser passar para alguma pessoa aqui. Lembrando, eles atuam tanto na ponta do produtor quanto do comprador, ou seja, do fornecedor e do consumidor, tá? E justamente isso, tomar decisões mais embasadas em dados, né? E sair do achismo. Eu já presenciei, até trabalhando na mesa, comprando grão também, há um longo tempo, bastante tempo atrás, né? Um produtor negociar um valor comigo e depois ele voltar, não, rasga aí que eu não vou fechar esse negócio, porque eu acho que vai subir. E foi justamente o contrário, porque a gente sabia que o mercado tinha tendência de baixa e, enfim, não sei porque ele tomou café com alguém, achou que o mercado ia subir, não sei. Então, aí acaba entrando no achismo, então tomar decisões sem dados é extremamente inseguro, tá? Isso também reforço para conhecer um pouco das aplicações da Secom, onde a gente vai ajudar justamente os produtores na gestão do teu custo. Então, em processo que margem tende a ficar um pouco mais apertada, conhecer bem seus custos é o básico e o fundamental para você tomar boas decisões, tá? Bom, então, agradeço, Ronaldo, em nome de toda a equipe Secom, e agradeço também o time aí da Royal Rural que esteve presente aí para que isso pudesse acontecer. Foi um prazer falar com vocês, acho que extremamente o pessoal falando aqui gostou bastante.
Lembrando, pessoal, que para quem se cadastrou no webinar, depois vocês vão receber por e-mail o link, tá? Vai estar disponível essa live, esse webinar, para que vocês possam assistir. E acho que a gente conseguiu passar por todo o que a gente se propôs, né? Que é falar justamente de tendência de preço de soja, milho e também dólar, tá? Então, agradeço, repetindo, e vamos marcar outras aí para o ano que vem, com certeza. Eu agradeço também. Eu vou mendigar like de novo. Lá no Insta, isso aí. É porque é o seguinte, a gente... Royal.rural, @royal.rural lá no Insta. Royal.rural. Se quiser ir no meu, eu também gosto. Mas no Royal.rural a gente está... É porque a gente começou agora o movimento de internet, viu que é necessário, que precisa estar nesse ramo. Então, eu só peço isso. Vão lá, por favor, no nosso Instagram, royal.rural. E agradeço demais, gente. Foi uma audiência muito bonita, viu, João? A gente teve umas interações legais. Eu não acompanhei tudo no chat. Vou confessar que eu fiquei muito aqui entre os slides e lá. Mas onde eu fui lá, eu vou pedir muito para vocês, pessoal. Manda direct para a gente. Quiser estender esse bate-papo, eu gosto muito. A gente faz muita live, tem radar. Bom, vai lá no nosso Instagram, chama para conversar. Tiver aqui em Goiânia, está convidado para passar aqui no nosso escritório, ver até minha atriz no fundo aqui. Eu fico torcendo ou para chover ou para algum carro bater para a gente ver aqui em live. Para Bahia eu já pensei, bater não, porque se eu batesse ia ser ruim, mas pelo menos para chover ia ser legal. Exatamente, fica um cenário bacana. Mas beleza. Está convidado para vir aqui. Isso aí, pessoal. Então, quem quiser conhecer mais os produtos da Ciacom também, é ciacom.com.br. Lá você vai ter, inclusive, uma página de materiais ricos, tá? Para vocês, para quem quiser ter acesso e entender o que a gente faz. Inclusive, a gente tem algumas soluções que a gente oferece em termos de e-book, planilhas, para quem estiver no segmento quiser consumir lá. E é isso. Então, eu agradeço a toda a audiência por esse nosso último webinar do ano e conto com vocês aí para a próxima safra e para o próximo ano. Ronaldo, uma boa noite, um bom descanso e obrigado por estar conosco aqui até agora. Obrigado, gente. Obrigadão. Um abraço. Até mais. Tchau.